gente vai começar um segundo assunto aí nosso, né? Na verdade, terceiro assunto já, né? Em que a gente vai falar sobre as equações de segunda ordem, né? Notei que muitos, quando tinham lá para provar a solução, na atividade, eu acho que era o número 1 de vocês, né? Vocês tinham lá para provar a solução, o pessoal queria fazer a solução de uma equação de segunda ordem, só que a gente não tinha visto o método ainda, tá? As equações de segunda ordem são basicamente, tá? Nós temos aí 3 problemas, tá? A gente vai chegar a trabalhar com 2. Um deles é quando os coeficientes são constantes, outro quando os coeficientes são variáveis. Os coeficientes variáveis, tá? Eles são muito parecidos com esse método que a gente está tendo aqui. Então a gente vai acabar trabalhando com constantes e se aparecer uma mais à frente com coeficiente variável, a gente volta, vocês vão dar uma olhadinha, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma. É a mesma coisa, tá? É muito parecido. Vai depender do coeficiente, mas é parecido. Tá? Então a gente vai trabalhar com esse método. O método que a gente vai trabalhar é chamado método da equação característica. Tá? O nome, um monte de nome, né? Tem ali homogêneo, com coeficientes constantes, parece que é tão limitado o método, mas não é. Em engenharia, 98%, não vou chutar 99% porque né, seria aproximado demais, mas os 98% aí vão ser dessas equações que a gente tem. Tá? Se não for de primeira ordem, por isso que a gente trabalha muito de primeira ordem, vai acabar caindo em métodos de equação desse tipo. Tá? Bom, o que a gente tem é o seguinte, uma equação de segunda ordem, nesse formato. Uma derivada segunda, um A multiplicando, B multiplicando a derivada primeira, mais um C multiplicando Y, isso tudo igual a zero. Ok? Bom, vamos por partes, a análise dessa equação. Primeiro, coeficientes constantes significa que A, B e C pertencem A, B e C pertencem aos números, tá? Aqui no nosso caso, reais, ok? Poderia ser no plano imaginário também, sem problema nenhum, ok? A gente vai trabalhar no primeiro hipótese como sendo reais, ok? O que mais? Diz assim, se eles são coeficientes constantes, ou seja, são números reais, se eu for fazer aquela prova que a gente viu na última aula de uma equação homogênea, que ordem seria essa função homogênea A? Um de cada vez? Não. Função homogênea. Lembrar que a função homogênea é o termo que está acompanhando uma derivada aqui, né? Esse termo que está acompanhando, ok? A gente vai estar dando uma olhada lá. Lembra que a gente separava o dy e o dx na aula passada, ok? E tinha uma função. Essa função a gente substituía o x e o y por tx e ty e via lá se o t estava numa data correta. O que a gente viu quando viu que era uma função homogênea, quando tem um número aqui, ou ele tem uma função homogênea de grau zero, ou não é homogêneo, ok? Então, no nosso caso seria de grau zero, todas as três, que são todos coeficientes constantes. Por isso a gente diz que é de segunda ordem e homogêneo. Todas elas têm o mesmo grau, grau zero, ok? Coeficientes constantes porque são constantes. O resto a gente pode classificar segunda ordem, ordinário, porque só depende de t. Bom, não aparece o t aqui, né? Uma função de t. Tá? Poderia ter, se tivesse, era uma função igual a essa, só que não homogênea. Por quê? Função homogênea tinha uma definição que era o seguinte: f de t em x, t em y é igual a t elevado a n, f de x e y. Essa era a definição. Isso era uma coisa para a gente descobrir se era uma função homogênea. O que a gente fazia? Pegava a função, substituía tx e ty e ia ver se conseguia isolar o t. O expoente do t é o grau que a gente chama da função homogênea. Okay? Isso é uma coisa que a gente já viu, faz 2 aulas. Okay? A aula passada a gente só trabalhou com essas funções. Okay? Para dizer que é uma equação homogênea, cada um dos termos que estão acompanhando as derivadas tem que ser funções homogêneas também de mesmo grau. Isso que a gente define como equação homogênea. É claro que a gente não está separando, lá a gente separava. Tá? O que a gente está vendo aqui, que todas elas, por serem coeficientes constantes, ou seja, número, tá? Esse é um número aqui, esse número
é a mesma coisa que eu dizer que é uma função homogênea de grau zero. Eu não vou substituir o t, né? Vai ser t elevado a zero para multiplicar 1, né? Não altera. É isso que eu estou falando. Se tiver um termo aqui desse lado, t, certo? Significa, ou sendo de t ou qualquer outra coisa, um t aqui desse lado, significa que eu tenho uma igualdade com uma função homogênea de grau 1, que é 0, 0 e 0. E por definição, para ser uma equação homogênea, todas as funções têm que ser de mesmo grau. Então, se ele tiver alguma coisa nessa igualdade que não seja 0, ela não vai ser homogênea. Ok? Era essa a conclusão que eu estava falando para vocês. Então, a gente tem essa equação como característica, onde nós temos segunda ordem, ordinária, homogênea com coeficientes constantes. Quando isso acontece, a gente pode usar uma teoria de álgebra linear, que eu sei que vocês não viram lá, mas a gente vai supor que vocês sabem, que é chamada transformação linear. É um assunto chamado espaços vetoriais. Tá? A transformação linear nada mais é que mudar uma variável através de uma conta de álgebra, tá? Mudar essa variável por outra. A transformação linear que a gente vai fazer é a seguinte: no lugar em que nós temos a derivada segunda, nós vamos escrever um r ao quadrado, onde r é a transformação dessa derivada. No lugar da derivada primeira, vou escrever r, seria a primeira, mais c igual a zero. Essa transformação é simplesmente substituir as derivadas e o y, ok? As derivadas, derivada segunda, r ao quadrado, derivada primeira, r, derivada, não tem derivada, né? Seria a função, por nada, por 1, ok? Isso é uma transformação. Por que eu coloquei isso aqui? Eu não vou deduzir a fórmula para vocês como a gente fez com outros métodos, ok? Essa dedução teria que trazer alguns conceitos lá de álgebra que eu sei que ficaram para trás. Então, para a gente não perder tanto tempo, assim, não é tão relevante essa dedução, a gente vai dizer, tá, que foi feita uma transformação e chegou nessa forma, ok? Bom, é que daí tem outras coisas, por isso que eu não estou falando aqui. Fizemos essa dedução, chegou aqui. O que que isso é? Se R é uma incógnita qualquer que a gente tenha, que tipo de equação é essa aqui? Segundo grau. Como é que eu resolvo isso aqui? Fácil. Esse semestre alguém falou isso. Né? Teve um semestre que o pessoal ficou olhando assim, falando também. Né? Então, às vezes, né? Fórmula de Bhaskara, ok? Fórmula de Bhaskara a gente vai utilizar, tá, com o discriminante delta. Então, para aqueles que não lembram, vou colocar a fórmula aqui. O delta é b ao quadrado menos 4ac. E o nosso r, 1 e 2, ou seja, as duas raízes, será menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes a. O pessoal às vezes fala, professor, não foi assim que eu aprendi? Note que o que você aprendeu, na verdade, foi colocar sobre a raiz quadrada, esse b ao quadrado menos 4ac. É tudo igual. Eu só pus em duas etapas, tá? É igual, tá? Isso por uma razão, ok? Esse delta é o número que está dentro da raiz quadrada, ok? Eu posso ter, por ser um número real, né, 3 situações. Né? Qual situação? Uma situação em que o delta é maior que zero, ou seja, é um número positivo. Raiz quadrada do número positivo, estou na calculadora, ou sei de cabeça, resolvo, ok? Quando isso acontece, eu tenho R1 e R2 diferentes. Tá? Certo? Ou distintos. Se isso acontece, eu vou ter a seguinte relação. O nosso y em t, ou seja, a nossa função solução, será uma constante exponencial de R1t mais uma constante 2 exponencial R2t. Professor, você tirou da cartela? Não. Da cartola, né? Cartela não, porque eu não estou jogando bico, né? Cartola, né? Por que essa cartola, né? Isso aqui é uma consequência dessa transformação linear que eu estou falando para vocês. A transformação prevê essa exponencial. Mais à frente, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada transformada de Laplace, tá?
quando trabalhar lá com transformado, vocês vão entender por que tem que ser exponencial nessa continha, tá? A gente vai trabalhar com uma transformação, então por isso, por saber que a gente, um pouquinho mais para frente, a gente já vai trabalhar com essa transformação, então estou deduzindo aqui, lá fica um pouquinho mais fácil de ver. Feito isso, tá? Tem uma fórmula para a relação, uma exponencial. Quando o delta é maior que zero. Porém, ele pode ser outras duas situações. Uma situação que o delta também é igual a zero. Tá? Um número real pode ser 3 espécies, né? Pode ser positivo, negativo ou zero. Okay? Então, se eu for fazer essa conta, ele pode dar um número positivo, negativo ou zero. Então, só para a gente prever, vou pôr aqui o negativo. Okay? Raiz quadrada de zero. Zero. Para aqueles que nunca viram, né? Raiz de zero, desaparece o termo raiz, vai ficar menos b sobre 2a. Ou seja, as duas raízes são iguais. Basta eu saber o menos b sobre 2a que eu tenho as raízes. Okay? Então, R1 igual a R2, que é igual a um R qualquer. Tá? São raízes iguais. A isso, a gente vai ter assim, y de t igual a C1 T E de RT mais C2 E de RT. Bom, uma coisa que é importante falar. Ah, professor, um termo tem T e o outro não. Isso, tá? A gente vai ver que pela transformação que é aplicada nessa forma, chega ali no T, tá? Tem um T em um termo, quando é igual a zero. Tá? É a transformação necessária para que consiga chegar nessa equação e tudo dê certo. Tá? Bom, um termo tem e o outro não. Segunda questão importante, que eu não falei na primeira, é importante falar agora. Tá? C1 e C2. Por que tem duas constantes? Nós não temos derivada segunda. Se eu integro uma vez, eu caio numa derivada primeira. Se eu integro de volta, chego numa função. Okay? Então, para resolver uma derivada segunda, eu teria que integrar duas vezes. São as duas constantes de integração, uma de cada integral. Okay? Por isso que aparece C1 e C2. Tá? Isso é válido para todas as equações diferenciais. A gente pode generalizar. Quando eu tinha equação de primeira ordem, eu tinha uma constante de integração. Não era isso? Equação de segunda ordem, eu tenho duas constantes de integração, porque eu vou integrar duas vezes. Se eu tivesse de terceira ordem, eu vou ter que integrar 3 vezes 3 constantes de integração. Tá? Ordem N. N constantes de integração. Qual é o problema disso? Calcular essas constantes. Depois eu vou precisar de mais condições de contorno. Okay? Para calcular duas, eu vou precisar de duas condições de contorno. Tá? Com 3, eu vou precisar de 3 para achar a solução específica. Tá? Por enquanto, a gente só está falando da solução geral, sem achar as constantes. Bom, aqui que vem o problema. Delta menor que zero. O que acontece? Um número negativo, raiz quadrada do número negativo é um número imaginário. Já melhorou, né? O pessoal às vezes fala que não existe, tá? Existe sim, tá? Graças a Deus que na engenharia existe número imaginário, tá? Porque aqui quem faz elétrica? O resto faz produção, né? Então, assim, só temos esses dois cursos, por enquanto tá fácil, né? Então, assim, quem faz elétrica, tá? A gente tem aí um facilitador do número imaginário. Esse facilitador é porque a gente consegue decompor um circuito elétrico em parte resistiva, ou parte indutiva, ou capacitiva, dependendo do que tem. O termo imaginário, geralmente, ou é indutivo ou é capacitivo. O termo real, né, geralmente é resistivo. Então, a gente consegue saber o equivalente de circuitos através do número imaginário. Por isso que ele é importante. Pessoal da produção, você pode utilizar isso aí como sendo um vetor. Tá? Esse vetor vai dar para você aí duas componentes de produção importantes. O pessoal usa isso aí, tá, para fazer sequenciamento. Ah, professor, você fala tanto de sequenciamento. Sequenciamento é uma coisa um pouquinho complicada, tá? O pessoal utiliza um método de segmento, mas tem vários, tá? Se for ver aí, eu trabalho, inclusive, de mestrado para muita gente ainda. Então, o pessoal usa isso aí, usa aqueles métodos de inteligência artificial e assim vai, tá? Então, tem várias coisas para serem vistas aí, tá? Uma delas é o número complexo. Se dão logaritmos complexos, a gente pode dizer que R1 é decomposto em dois pedaços, tá? Um lambda mais um i. Deixa eu ver aqui como é que é a notação do livro de vocês, se eu lembro.
O outro seria R2 lambda menos I ômega. Não lembro se era ômega que ele usava mesmo, mas se não for, fica sendo agora a letrinha, tá? O que acontece quando acontece isso, tá? Nós temos uma componente real e uma componente imaginária. Componente real e uma componente imaginária. Em cada uma das raízes, o que mudou foi o sinal. Por quê? Por causa do mais ou menos que está aqui na nossa raiz. Okay? Vai aparecer um com mais, outro com menos. Quando isso acontecer, a gente vai ter a solução desse formato. Y de t é igual a C1 e de lambda t cosseno de ômega t mais C2 e de lambda t seno de ômega t. Okay? Note que na solução a gente acabou agrupando, tá, o i ali em cosseno e seno. Tá? Isso aí é devido a uma transformação, né, chamada transformação de Euler. Tá? Tem um númerozinho lá que faz isso aí. Tá? A transformação é a seguinte, que a exponencial de um número θ qualquer é igual ao cosseno do θ mais i seno de θ. Tá? Se sempre for ver no livro, no Voice de Prima, ele tem a dedução disso aí. Tá? Ele pega, na verdade, essas duas exponenciais, porque vai aparecer um termo com mais e ômega e um com menos e ômega. Transforma os dois, cosseno e seno, e soma. Ele acaba sumindo um termo com i. Tá? Por isso que dá essa diferença e acaba chegando naquela relação ali. Bom, pessoal, aqui que eu estou falando, mostrei tudo de uma vez para ficar mais fácil. Tá? Nesse aqui a gente já viu todos os métodos, tá, para resolver equações com coeficientes constantes e homogêneos. Okay? A gente viu os três. Bom, o que é importante? Tá? Quando a gente estava trabalhando com as outras equações, a gente via alguma metodologia, né? Tinha lá, quando fazia a equação separável, tinha uma metodologia. Quando fazia a equação homogênea, tem uma metodologia. Quando fazia a fator integrante, tem uma metodologia. E aqui tem também? Alguém consegue ver? Existe? Vocês estavam olhando para mim? Okay. Apesar de ser a primeira vez que você está vendo o método, tá? Já é possível você começar a vislumbrar isso. Se você comparar, tá? Já tem um sequencial. O que tem aqui? Eu tenho uma equação desse tipo com coeficientes constantes. Dessa equação, eu posso transformar ela em uma equação característica, isso que fala o método. A equação característica, eu posso encontrar raízes. Conforme a característica, encontrando o delta, eu sei qual fórmula eu vou usar. Sabendo as raízes, substituo na fórmula e a solução. Ou seja, aqui a grande vantagem é que a gente não vai resolver integral nenhuma, por enquanto. Está tudo direto. Vocês vão resolver uma equação de segunda ordem, ou seja, uma equação de segundo grau. É mais fácil fazer a fórmula de base. Tenho aqui, tá, a minha equação de segunda ordem. É de segunda ordem? É porque eu tenho derivada segunda com um maior derivado. Segunda é com coeficientes constantes, 1, menos 4 e 1. Os coeficientes são números, ou seja, são constantes. Tá? É igual a zero, significa que é homogêneo também. Okay? Essa é um pouquinho mais fácil de ver se é homogêneo ou não é. Você não fazer aquela conta. Continuando então, tá? Vou tirar aqui e vou fazer a transformação linear, ou seja, o que é derivada segunda é ao quadrado. O que é derivada primeira é, escrever maior, senão o pessoal bichinho lá atrás, né? Mais 1 igual a zero. Ou seja, tá? Eu simplesmente substituí a derivada segunda por r ao quadrado, a derivada primeira por r e o y por nada. O y não substitui, é o coeficiente isolado, termo isolado da equação de segunda ordem, segundo grau. Tá? Então é o que a gente fez aqui, teoricamente, fiz aqui na equação. E agora? Delta. Calculo o discriminante. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta, b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Ou seja, delta
4 ao quadrado, 16 menos 4, que resulta em 12. Continuando. O que eu sei quando eu tenho esse discriminante igual a 12? Porque eu não sei a raiz quadrada também, mas não isso. Tem duas variáveis distintas. Exatamente, eu sei que é um termo positivo, tem duas raízes diferentes, ok? Eu vou usar essa forma. O que eu preciso saber com essa forma? Quanto vale R1 e quanto vale R2 e tem a solução. Tá? Então tem aquilo ali. Com aquilo eu já posso quase matar o problema, só preciso calcular as raízes. Para fazer isso, as raízes são menos B, mais ou menos raiz do delta, sobre 2A. R1 e 2 será menos B, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 12, sobre 2 vezes 1. Tá? Fazendo essa continha, raiz quadrada de 12 o professor não consegue fazer de cabeça. Então, calculadora. Até consegue, mas vai demorar um pouco. Então, melhor. Vamos para a calculadora. Vai ser assim, 4 mais ou menos 3,46 sobre 2. Então, R1 igual a 3,73 e R2 igual a 0,27. Então, o que eu fiz? Uma eu somei, a outra eu subtraí. Né? Bom, uma coisa que é importante, pessoal, às vezes eu pego um pouco no pé com isso, né? O pessoal não entende por quê. É coerente o resultado daquela raiz quadrada ali? Como é que eu sei? Nossa, pessoal, nunca falaram isso para vocês? Como é que eu sei se é coerente? Seguinte, quais seriam as raízes mais próximas conhecidas? Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 16, 4. Então tem que ser um número entre 3 e 4, não é verdade? Quanto que deu lá? 3,46. É um teste simples, né? Não é nada de outro mundo. Tá? Por que isso? Porque às vezes o cara vai tirar a raiz quadrada de 12 e chega no resultado que é 8, não sei como, escreve e acha que está tudo certo. Tá? Não é que continha bobo. Não, em prova é uma coisa bonita. Quando vai somar, o pessoal multiplica. Tem umas coisas assim, né? Isso é normal, nervosismo durante a prova. Porque você mostra mesmo pro cara e ele mesmo não acredita que ele fez aquilo. Mas é importante ter essa coerência. É uma coisa boba, né? Raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16, todo mundo aprendeu, né? Tá? Se você sabe se está coerente. Bom, tem as raízes. E daí? Pegou a fórmula. Sei que o delta é positivo. A fórmula é assim, y de t é igual a C1 e de R1t mais C2 e de R2t. Fazendo a substituição, y é igual a C1 e o R1 3,73t mais C2 e 0,7t. Essa aqui é uma coisa que a gente já conhece, chamada solução geral. Esse é um dos métodos, né, pessoal? A vantagem que a gente está tendo aqui, tá? A gente não está deduzindo esse método. Esse método é bem mais complexo se você for fazer as deduções. Você pode ver que até termos que eu usei, termos que a gente não tinha visto ainda. Tá? Então por isso que ele parece que é mais fácil, mas a gente não está trabalhando a matemática em si. Como a matemática em cima desse método a gente geralmente não vai acabar utilizando, eu prefiro passar meio batido, como eu fiz aqui mostrando as fórmulas, tá? Que eu acho que é um pouquinho mais prático. Tá? O que você vai ter é, chegou na equação de segunda ordem e resolve. Você resolve assim. Ok? Depois mais à frente a gente vai esmiuçando um pouquinho mais. Essas coisas aí vão parecer contas um pouco mais extensas, tá? Extensas aí. Vamos fazer mais um? Y dt mais 2y mais
2, né? Y dt, y igual a 0. Senão, de primeira ordem ficava fácil. Aí você já sabe, estraga a surpresa. Pessoal, uma pergunta importante. Quem aqui no segundo grau estudou números complexos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Mais tempo, viu? Quem aqui não lembra? Não, brincadeira. Não, é só para saber, porque eu sei que muitas vezes você no número complexo, por ser um capítulo lá do finalzinho da aula, no segundo grau, o pessoal às vezes deixa de lado e não vê. Por isso que eu estou perguntando, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho o número complexo, vai mostrar o que é, qual a sua importância, tá? Como que a gente faz para representar, o que é, a partir desse exemplo aqui, tá? Ele vai aparecer. Então, se você não viu, você não perdeu nada, a gente vai ver aqui, tá? Não se fosse não. Ou da onde que vem. Muitas vezes a gente tem uma raiz negativa e a gente não sabe o que fazer com ela. Tá? É para isso que inventaram um algoritmo imaginário que está no grupo chamado números complexos. Bom, isso aqui, para fazer igual, vou ver se é a segunda ordem, só tem números coeficientes constantes, é igual a 0, equação homogênea. Tudo igual a outra. O que eu vou fazer? Escrever a equação característica, que é r ao quadrado, mais 2r, mais 5, igual a 0. Igualzinho, por isso que eu falei, é uma metodologia, está igual. O que eu vou fazer com isso aí? Uma equação de segundo grau, fórmula clássica, aplico o discriminante delta. B ao quadrado, menos 4ac, delta é 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5, delta 4 menos 20, ou seja, o meu delta é igual a menos 16. Tá? É um número negativo. Vou substituir no outro pedaço da fórmula. Pessoal, estou passando rapidinho porque eu acho que a fórmula de Bhaskara vocês lembram ainda. Qualquer coisa vocês perguntem. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Fórmula. Apliquei na fórmula. R, 1 e 2, igual. Menos b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada do delta, menos 16, sobre 2 vezes 1. E agora, como que eu continuo? É aí que vem a boa intenção dos números complexos, tá? Vou apagar aqui só no começo para a gente fazer um adendo aí, entender um pouquinho. Bom, vamos fazer o seguinte. Qual é a raiz quadrada do número 1? 1. Ok? Qual é a raiz quadrada do número menos 1? Não sei. O que acontece aí é o seguinte. Se eu tenho raiz quadrada de 1, ela vale 1 por quê? Porque se eu coloco 1 ao quadrado, né, vira 1 também na raiz. Okay? Como é que eu sei que raiz quadrada do número 4 vira 2? Raiz de 4 é 2, né? Por quê? 2 ao quadrado é 4. Tá? Então eu procuro um número que é ao quadrado, né, seja o número que está no coeficiente ou no que a gente chama no argumento da raiz. Então seria isso. Raiz quadrada do número 4 igual a 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado vira 4, o número que está no argumento, ou seja, o número que está debaixo da raiz. Ok? Sim? Não? Sim. Significa o quê, então? Se eu tenho menos 1, eu tenho que achar um número que ele elevado ao quadrado resulte em menos 1. Existe algum número, números reais, que elevado ao quadrado resulte num número negativo? Que a gente saiba, não. Então o pessoal fez uma transformação nisso. Tá? Que transformação? Supôs que existe um algarismo qualquer, i ao quadrado, tá? Às vezes o pessoal chama de j, esse número, tanto faz, tá? Pode chamar de i ou j, que ele ao quadrado resulta em menos 1.
A esse algarismo a gente chama de algarismo imaginário. Ok? Nada mais é que um número inventado, tá? Um número imaginado que ao quadrado resulta em menos 1. A gente não sabe qual é esse algarismo. Para isso que ele foi feito. Tá? Então, na verdade, essa raiz a gente pode transformar ela em raiz quadrada de i ao quadrado. Aqui a álgebra nos ensina um número ao quadrado, quarta raiz com 1 ao quadrado vira i. Certo? É só isso. Isso é um algarismo imaginário. O que a gente fala é o seguinte, quando a gente vai para estudar um pouquinho mais sobre a teoria dos números, tá? A gente fala o seguinte, a gente tem os números que são chamados números naturais, tá? Podem incluir o zero ou não, depende da teoria que você está vendo, tem uns que falam que não, outros falam que sim, eu vou para o lado da teoria que fala que não, tá? Então os números naturais são os números aí positivos, que a gente conhece, 1, 2, 3, os números que a gente usa para contar. Além deles, a gente usa alguns números que a gente chama de números inteiros. O que são os números inteiros? São os números positivos, negativos e zero. Vamos pensar um pouquinho. É a evolução dos números. 1, 2, 3, 4. Se a gente usar só somas, está tudo certo. Quando a gente começa a ter a operação de subtração, pode dar um número negativo e pode dar zero. Quando isso acontece, a gente chama um novo conjunto. Números inteiros. Além disso, a gente pode ter outros tipos de operação. Okay? A gente pode ter divisões, pode resultar em dízimos. Aí isso a gente chama de números racionais. São números, tá, que podem dar números quebrados. Até aqui a gente estava falando de números inteiros. E tem os casos em que dá uma dízima periódica, um número pi, que é um número que não acaba mais, que a gente chama de números, bom, não é esse símbolo, é o que, né? Irracionais. Melhor, racionais não. Racionais e irracionais, tá? O que a gente tem é a união de todos eles, tá? De todos esses caras aqui. Esse cara estaria fora, só para explicar melhor. Tá? E isso aqui, a união de todos eles, que é o que a gente chama de números reais. Que é o que a gente estava falando dos coeficientes ali e tudo mais. Só que existem casos em que os números reais não resolvem. E para isso a gente chama de um plano complexo, que é o C ali, que é um conjunto que abrange um número imaginário. Tá? Então nós temos alguns casos. Isso é importante para quê? Porque às vezes, quando a gente vai definir as coisas matemáticas, a gente diz, tal número pertence a tal conjunto. E o pessoal não entende o porquê. Okay? Significa que se ele pertencer aos reais, ele pode ser toda essa turma aqui. Se ele pertence aos naturais, eles só são os números que são usados para contar. Se ele pertence aos números inteiros, pode ser positivos, negativos e zero. É bom a gente saber, para a gente saber estudar quando que vai uma dada definição. Okay? Então aqui no caso a gente está abrangindo um pouquinho mais, indo para os números complexos. Tá? Isso aqui resulta através da raiz quadrada. Tá? Então um adendo, só para a gente entender de onde foi que saiu. Voltando para a nossa conta, esquece, né? Quer dizer, não esquece, a gente vai usar aquilo lá, né? Como é que a gente vai sair daqui? Tá? Continuando aqui, eu posso abrir assim, E1 e 2 igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 16 vezes. Eu tenho um algarismo negativo, né? Lá eu tinha menos 1. Se eu faço 16 vezes menos 1, eu alterei o resultado? Então eu posso escrever 16 vezes o número imaginário i ao quadrado. Não é a mesma coisa? Sim ou não? Sim, né? Ao fazer isso, 2 vezes 1, 2. Bom, o que acontece? Por ser um produto, eu posso tirar a raiz quadrada do 16 e raiz quadrada do i. Ao fazer isso, eu vou escrever assim. R1 e 2 igual menos 2 mais ou menos raiz quadrada do 16. 4 do i ao quadrado i sobre 2. Fazendo as divisões, eu vou ter menos 1 mais ou menos 2 vezes i.
Essas são as raízes. A raiz 1 com L positivo, raiz 2 com número negativo. Lembrar que são algarismos que a gente chama como se fossem vetoriais. Você não pode somar o termo que tem i com o termo que não tem. Ok? Professor, como é que eu faço para representar esse algarismo? A gente pode representar de algumas formas. Uma é através desse número desse jeito. Esse número dessa forma a gente chama de número complexo conjugado. Conjugado porque tem uma parte real e uma parte imaginária. Posso representar através de um plano cartesiano, aonde eu coloco num ponto, numa primeira segmento, o número real, no ponto 0, coloco o número imaginário ou complexo. Na realidade, aqui é o algarismo imaginário, os porinhos. O complexo é do outro, a função dos dois. Aqui seria como? Menos 1, um ponto aqui, 2, para ir, ou o segundo ponto, menos 2 para ir. Esses dois pontos são representativos desses dois números. Ou seja, a gente não está mais trabalhando, tá, com um número somente, trabalhando com 2, então é no plano. O que o pessoal geralmente fala, tá, isso aqui na verdade não é mais um número. A gente transformou o que era um número escalar em uma grandeza vetorial, indo do 0 até esse ponto. Do 0 até esse ponto. Por ser vetorial, que ele tem interesse de engenharia. Tem muitas grandezas que a gente tem que são vetoriais. Tá? A gente tem até um cálculo só para estudar vetores, né? Sim? Não. O senhor não quer nem lembrar. Né? Então, mas a gente tem, né? Então, tem grandezas que a gente precisa, né? O tratamento vetorial. Como que a gente faz isso? Põe uma desperta e põe um número complexo lá. O que é? Tem as suas coordenadas ali. Trabalha como se fosse um escalar, porém com algarismo conjugado. E para isso que é importante ele. Tá? Ao invés de ficar trabalhando com aquelas grandezas, tirando norma, fazendo média, não, pega ali, virou um vetor. Tá? Tudo aquilo lá é importante, a gente tem, tá? Bom, muito bom, falei um pouquinho aí do que é o número complexo, passei, claro, rapidamente, tá? Como eu disse, deveria ser, né, um conhecimento prévio já, mas eu sei que nem sempre é. Passei rapidamente porque eu sei que no nível que a gente está, isso aqui é bastante rápido. Quando a gente for aparecendo outras situações, a gente vai vendo mais algumas propriedades deles, tá? Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, pessoal? Professor, você falou um monte de coisa, dividiu num monte de coisa, mas o problema ainda não está resolvido. Como é que eu resolvo? Tá? Resolver uma equação diferencial e chegar na solução dela, lá y é igual a alguma coisa, uma função. A gente não chegou. Bom, nosso delta é negativo. Significa que a outra raiz aqui sim, R1 igual a lambda mais i ômega e R2 igual a lambda menos i ômega. Ok? Por comparação, quanto vale lambda? Menos 2, né? Por comparação, melhor, menos 1 é o que está aqui, né? E quanto vale o ômega? Né? Lembrar que ômega não vai o sinal, né? Certo? O ômega é o termo sem sinal. Ômega para nós é o número 2, tá? Então, a primeira conclusão importante. Quando você escreve o lambda, você põe um sinal. Quando você escreve o ômega, não, porque cada uma das raízes está levando o sinal já aqui. Você já considerou para fazer a dedução que o ômega, digamos assim, tem 2 sinais. Então você não leva o sinal, só leva o número positivo. Feito isso, você vai colocar na fórmula. Fórmula y de t igual a C1 e lambda t cosseno de ômega t mais C2 e de lambda t seno de ômega t. Fazendo substituição, y de t, C1 e de menos t cosseno de 2t mais C2 e de menos t seno de 2t.
isso aqui, o que a gente chama de solução geral. Bom, fazendo uma análise do método, tá? Olhando para a resolução, na verdade o que a gente fez foi muito parecido nos dois. Tá? Aqui nós tiramos a equação característica primeiro, resolvi, achei o discriminante delta, continuei, achei as raízes, okay, que era o que eu precisava. O que modificou? Como eu preciso fazer a conta para chegar nas raízes? Tá? Cheguei nas raízes, discriminante delta negativo, tem a solução. Tem uma tabelinha. Quanto que são as raízes? Fiz a análise das raízes, tirei os parâmetros. Tirei os parâmetros, substituí na fórmula, cheguei na solução. Muito parecido com o outro, modificou um pouquinho a conta em si. Porém, em termos de método, é bem parecido, né? Bom, tudo muito bom, tudo muito bem, mas, né, a gente acabou, né, estava achando a solução geral somente, né? Então, vamos fazer um que a gente queira procurar a solução específica também. Para isso, eu coloquei duas condições aqui chamadas condições de contorno. Tá? A primeira, y de 0 igual a 1. E a segunda, y' de 0 igual a menos 1. Opa, y' de 0. Muito parecido com o que a gente vê lá em cinemática, né? Quando vai trabalhar com a mecânica. Lá na mecânica a gente falava assim da posição inicial e da velocidade inicial, não era isso? Mas aqui a gente já aprendeu que velocidade que é a derivada da posição, não é isso? Então, muito parecido com aquilo que a gente vê. Aqui também, a gente tem um ponto, tá? Que é da função, e um ponto que é com base na derivada. Poderia ser diferente? Poderia. Tá? Poderia ser dois pontos da função. Porém, a probabilidade desses dois pontos darem o mesmo resultado, ou seja, se encontrar uma fórmula ou uma equação ou um resultado similar, ou seja, só a mesma constante que estava calculando, é grande. Por isso que a gente ficava fazendo com um ponto na função e um ponto na derivada. Tá? E aí que vai ter um revival aí para você, uma lembrança do que era a derivada mesmo, né? A gente vai começar a utilizar isso aí. Tá? Como é que a gente faz? Bom, como sempre, vamos resolver só a equação por enquanto. A gente vai usar aquilo lá para calcular as constantes. Para resolver a equação, escreva a equação característica. R ao quadrado mais 5R mais 4 igual a 0. Quanto vale o delta? B ao quadrado, 25 menos 4AC. Menos 4 vezes 4, menos 16. 25 menos 16, 9. Se não faça no papel aí, você vai ver que dá isso, tá? Quantos valem as raízes? R1 e 2. Menos 1 menos 4. Então, vou pôr aqui R1 e R2. Menos 1 e menos 4. Então, essas duas são as raízes. Okay? Aqueles que não entenderam, façam uma fórmula básica, coloque e ele faz a continha. Basta substituir na fórmula, ok? Estou pressupondo que vocês já sabem. Então, dê uma revisada. Okay? Continuando. Quanto vai ser a nossa solução y de t? Se o delta é positivo, vou lá naquela tabela, olha quanto vale a solução. C1 e de R1t mais C2 e de R2t. Ok? Estou fazendo um pouquinho direto para mostrar um pouquinho a diferença entre os dois. Ok? O que mais? Substituo a fórmula. São dois que eu encontrei. Y de t, C1 e de menos t, né? Menos 1, substituir, mais C2 e de menos 4t. Isso aqui é o que a gente chama de solução geral. Ok? O que é importante de lembrar, tá? Eu fiz ali a solução geral. Tá? A partir da solução geral, eu vou começar a calcular as constantes. Isso é importante, porque às vezes o pessoal acha parte da solução e resolve calcular as constantes. O resultado dá errado. A gente tem que ter a solução geral antes. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente tiver um outro método ali, que você vai ver que dá para calcular por partes as soluções. Então, lembrar, para calcular, desde já, né? Preciso da solução geral. Se eu não tiver a solução geral, não dá. Tá? Substituir. Feito isso,
E agora? Como é que eu calculo? Vou substituir o primeiro ponto. O primeiro deles, y de 0 igual a 1. Okay? O que significa isso? Que o y vale 1 quando o t vale 0. Substituindo aqui vai ser 1 igual a C1 exponencial de menos, substituindo 0, 0, mais C2 exponencial menos 4 vezes 0. Ou seja, exponencial de 0, 1. Não preciso escrever. Exponencial menos 4 vezes 0, exponencial de 0 de novo. É 1 novamente. Então, eu posso simplificar isso aqui assim. C1 mais C2 igual a 1. Vou guardar esse resultado. Como eu tenho duas variáveis, eu encontrei uma primeira relação. Por isso que eu preciso de duas equações, senão eu não mato os resultados. Quanto que vale cada uma. Tá? Achei a primeira. A outra condição diz assim, y' de 0 igual a menos 1. E agora, para substituir eu preciso de y'. O que é isso? A primeira derivada da minha solução. Então eu vou pegar essa minha solução, y de t, C1 e de menos t, mais C2 e de menos 4t. Vou fazer a derivada. Y' de t será C1 constante, não preciso derivar, né? Vai estar vezes. Derivada da exponencial. Ela mesma A própria exponencial, né? Então a própria exponencial vezes seria e na u vezes o', né? Regra de cadeia. Derivada de menos t, menos 1, né? Vai ser um menos na frente. O que mais? O outro termo, C2, exponencial, ela mesma. Derivada de menos 4t, menos 4. Okay? Fiz rapidamente a derivada. Lembra que o que eu fiz aqui nada mais é que a mesma coisa que vocês faziam nos outros cálculos, tá? Só derivei isso aqui. Okay? Dá para fazer por partes, você vê que vai chegar nesse resultado aqui também. Tá? Eu só fiz a conta meio rapidinha, meio de cabeça. Creio que vocês já conseguem fazer, né? Se não puder, não conseguir, faça por partes, tá? Você resolve. E agora, substitua esse ponto aqui. Então eu vou ter ali y' vai ser menos 1 igual a menos C1 no lugar do t, 0. Menos 4 C2 e de menos 4 vezes 0. Fazendo as continhas, eu vou encontrar assim, menos C1 menos 4 C2 igual a menos 1. Essa seria uma segunda relação. Okay? Como eu tenho essas duas relações aqui, eu posso resolver, tem um sistema, né? Então eu vou fazer o seguinte, com essa aqui, vou só reescrever, C1 mais C2 igual a 1. No outro tenho menos C1 menos 4C2 igual a menos 1. Como que eu posso resolver? Por qualquer método que eu resolva uma equação no sistema linear. Eu tenho aqui um sisteminha de duas equações para duas variáveis. Posso usar aquele método bacana lá da álgebra linear, do escalonamento, posso usar a substituição, posso usar a adição, posso fazer qualquer método que eu queira, né? Qualquer método que eu saiba também, né? Tá? Então, como que eu faço? A forma mais simples, nesse caso, é somar as duas equações de primeira. Eu acho que pela adição. Por quê? C1 com menos C1, sumiu. C2 com menos 4C2 vai ser menos 3C2. 1 com menos 1, 0. Significa o quê? C2 vale 0. Ok? Substituindo esse resultado na primeira equação, eu tiro direto que o meu C1 vale 1. Okay? Se eu fizer por outro método, dá igual, vai dar C2 igual a 0, C1 igual a 1. Certeza. Tá? Então é só uma continha
continha aí para a gente fazer. Isso é o resultado? Não, né? O resultado é uma função. Lembrar que ele está jogando uma equação diferencial e vai chegar numa função. Então, eu vou pegar C1 e C2 e substituir lá na solução geral que eu tinha. A solução geral, y dt, igual C1, 1 vezes exponencial de menos t, mais C2, 0, exponencial de menos 4t. Substituindo aqui, fazendo, que é substituir, né? Fazendo a continha, eu vou ter que meu y dt nada mais é que exponencial de menos t. Isso aqui é o que a gente chama de solução específica. E se eu quiser ainda falar, se eu soubesse o que é que eu estou modelando, eu poderia dizer que é um decaimento exponencial ali, tranquilamente, né? Só uma funçãozinha que a gente conhece, que é a exponencial negativa. Tá? Para que servem as equações diferenciais? Para a gente ter paciência? Não, né? Para a gente deduzir funções. Para a gente deduzir o exponencial negativo. Lembrar que vem uma física do problema que eu quero resolver. Aqui que eu chego nessas derivadas, a gente está partindo delas. A gente poderia deduzir antes de chegar aqui, né? Tá? Pessoal, a conta mais complexa que tem nessa equação, se você for ver, tá? Nesse tipo que a gente fez aqui, tá? Na verdade, foi pura e simplesmente uma derivada. É onde o pessoal começa a se complicar. Lembrar, derivada, é o primeiro, vocês veem lá em, eu acho que introdução ao cálculo, no finalzinho, e depois em cálculo 1, se não me falha a memória. Tá? E às vezes é que ele varia de semestre a semestre, depende de onde o professor chega, né? Eles variam um pouquinho. Tá? Mas é nessa época aí, ok? Lá não, pré-cálculo ou no cálculo 1. Tá? Pô, aqui a gente está no cálculo 3 já, né? A derivada deveria estar mais ou menos saindo de cabeça já, tá? Então, se não sai, por favor, estude um pouquinho, porque a gente já está usando a ferramenta. Tá? Então, a conta mais difícil é derivada. Lembrar que a gente juntou um monte de coisa. Todas essas operações, tenho certeza que vocês já viram. Tá? O que a gente fez aqui? Resolveu uma fórmula de Bhaskara, chegou na solução, substituindo uma fórmula. Depois, substituir um ponto numa função. Tá? Fiz a derivada e substituí um ponto na derivada. Tudo isso aí vocês já fizeram. Né? Eu cheguei na outra equação. Peguei as duas equações, cheguei no sistema com duas variáveis, né? Com duas equações, ou seja, o sistema solúvel. Resolvi o sisteminha, achei os valores, substituí de volta em uma forma. Okay? São vários passos, porém, né, tudo com soluções matemáticas que vocês já sabem. Tá? A diferença aqui, a gente juntou um monte de coisa ao mesmo tempo. Tá? O que eu noto aqui, o pessoal se perde porque o exercício é longo. A complexidade do problema não é tão grande. Daqui a pouquinho eu coloco aqui para a gente ter a solução geral de cada uma, tá? E a solução específica. Tá? A gente já faz a continha e já vai ver. Gostaria que vocês tentassem. Pode discutir, pode ver o que acontece. Esses dois aqui são casos que pode parecer evidente, mas são casos que a gente ainda não resolveu. Então, para você ter um exemplo também. Tá? Um deles vai dar a solução do delta igual a 0 e outro, tá? Vai dar a solução aí que você vai ter uma equação incompleta. Então, montar às vezes a equação característica só se bate. Tá? Vamos dar uma tentadinha aí. Pessoal, só rapidamente ali a solução da primeira, tá? Só coloquei alguns valores para vocês conferirem conforme fazer, tá? A solução geral vai ser essa aqui, você vê que o delta vai ser igual a 0. Tá? Então, por isso tem o termo com t sem t. Por causa desse t facilita, né, a vida de vocês, porque quando substituir igual a 0 aqui, né, esse ponto, t igual a 0, vai achar direto o C2 vai ser 1. Para o outro ponto, eu preciso da derivada. Então, como eu já tenho solução, uma forma de fazer, né, que o colega veio comentar, é você fazer direto a derivada. Já tenho a solução, tá? Lembrar, a derivada, eu vou ter uma regra do produto aqui, por isso que dá essa soma. Feito isso, substituo o ponto da derivada e vou encontrar quanto vale C1. Tá? Eu já tenho C2, só fiz rapidamente aqui, tá? São os resultados.
procedimento é o mesmo que a gente fez no outro, tá? Então só para vocês conferirem, depois tem que fazer passo a passo aí para vocês terem certinho. A solução é essa aqui, ok? Vou pôr a solução do outro aqui também, tá? A solução que vocês vão encontrar quando tirarem a raiz lá, vai ser essa aqui, tá? Vai encontrar lá a raiz complexa, né? Então vai ser a raiz de menos 5. Tá? Daí você vai encontrar esses dois. Com de menos 20, depende como você fizer. Se fizer por Bhaskara, vai dar menos 20, vai fazer a conta, vai dar 2,24i. Da mesma forma, tá? Mais ou menos. Substituindo aqui, você vai encontrar isso aqui. Você vai ver que não tem componente real, ou seja, o E vai dar 0, né? E de 0 é 1, ou seja, não vai aparecer ele aqui. Tá? Fazer a derivada. Derivada do cosseno, menos seno, temos só coisa aqui. O que está dentro é 2,24, né? Que vai para frente. Mesma coisa aqui, o 2,24 vai para frente. Derivada do seno, cosseno. Fiz a derivada. Substituindo nessa, para o primeiro ponto, y de π igual a 0. Tá? Só coloquei π para fazer vocês calcularem o seno e cosseno. Lembrar que isso aqui tem que estar em radianos, né? Fazer conta. Tá? Para a calculadora em radianos fazer a conta. Coloca 2,24 vezes π, faz o seno, acha esse valor. 2,24 vezes π, cosseno, acha esse valor. Tá? Então, o contrário, né? Que é a nossa primeira. Seno aqui e cosseno lá. Tá? Fez isso, você vai encontrar essa equação. A de baixo, substituindo a derivada. Nessa aqui eu mudei o valor, porque se fosse 0, você encontrasse C2 igual a 0 e não igual a 1. Se for 0, ao substituir na de cima, isso some C1 também é igual a 0. Ou seja, você não achou nada. Tá? Por isso que eu mudei. Tá? Quando faz de cabeça tem esse problema. Tá? Então eu mudei para 1. Então, se for 1, C2 dá 1. Aí C1 vai ter 0,64 negativo para o lado de lá, dividido por 0,729. Vai dar o valor de C1. Substituí os dois na primeira relação aqui na forma da solução geral e encontrei a solução específica. Tá? Mesma coisa que a gente fez, tudo que a gente fez, inclusive os exemplos que eu mostrei para vocês, a metodologia é a mesma. Tá? Então eu só gostaria, como para a gente encerrar, só para fechar, tá? Como a gente fez nos outros, escrever a metodologia. Okay? A gente fez passo a passo, né? Só para a gente lembrar. Tá? Então, o método da equação característica tem os seguintes passos. Número 1. Equação diferencial ordinária de segunda ordem, coeficientes constantes homogênea. Primeiro saber, né? Se é de segunda ordem, coeficientes constantes homogênea. Ou seja, comparar, né? A gente tem uma fórmula lá com essa fórmula aqui. Número 2, tá? Escrever a equação característica que é A R ao quadrado mais B mais C igual a 0. Terceiro ponto, resolver a equação característica para isso. Fórmula de Bhaskara, né?
são 4 passos, é o que a gente tem de passo a passo para resolver. Se você comparar, para ir chegando com solução, são sempre aqueles 4 passos. Onde, primeiro, saber se é de segunda ordem, coeficientes constantes homogêneos. Número 2, escreve a equação característica. Número 3, resolve pela fórmula de Bhaskara, está ali, né? Número 4, compara lá, vê se o delta é maior que zero, menor que zero, igual a zero, naquela tabela. Pega a fórmula e substitui as raízes na fórmula. É o que está ali. Okay? Isso é para resolver a equação. Lembrar que isso aí vai dar a solução geral. Vai encontrar a específica, aí tem aquele outro ponto de substituir o ponto. Mas sempre também é igual. Isso daí já é um problema de valores no entorno, né? Bom, pessoal, por hoje, tá, o que eu tinha programado para a gente é isso aí.